Existe muita paz em ter processos bem estruturados dentro do marketing. Né? Eu não estou falando para empresas grandes, empresas que têm estrutura, que têm diversos times. Eu estou falando para empresas pequenas, empresas em fase de crescimento, em fase de escala. E eu falo isso porque eu vivi isso na pele. Né? Eu trabalhei em empresas onde era muito normal as demandas do dia a dia acabarem fazendo com que a gente simplesmente vivesse um dia após o outro, sem processos bem definidos. Né? E agora que eu estou num negócio, ainda um negócio pequeno, em fase ali de crescimento, né? Onde eu pude estruturar alguns processos base que guiam ali o dia a dia da operação, cara, tem um ganho muito grande nisso, né? É compreensível que em empresas de menor porte, com equipes enxutas, a gente passe por cima dos processos, porque as coisas mudam o tempo todo. Numa semana você está preocupado em atingir um objetivo, na outra semana o cenário já mudou e você tem que se adaptar e pivotar ali as execuções para atingir esse novo objetivo. Então é normal, né? Só que nesse cenário acaba que acontece que o marketing vira quase que uma pastelaria, né? Vira um tirador de pedido. Então, o comercial chega com uma demanda de uma ação de última hora que resolveram fazer e, e o marketing recebe amanhã a demanda na parte da manhã e já tem que entregar de tarde. Ou então o CEO chega com uma ideia de campanha para já rodar essa semana no Instagram, nas redes sociais da empresa, para subir para tráfego, para colocar para rodar, né? Então acaba que esse ambiente ele transforma o marketing num apagador de incêndio e num tirador de pedido. É claro que a gente tem que ter essas agilidades, né? A gente tem que ter agilidade para poder responder a essas demandas que aparecem, até porque principalmente em negócios menores é muito difícil você ter um planejamento tão robusto quanto, por exemplo, numa empresa grande que você está em janeiro, você já sabe da ação que você vai fazer na Black Friday em dezembro. Né? Empresas menores geralmente é ali mesmo, um dia após o outro, é semana após a outra, e chega muita coisa de cima da hora e a gente tem que estar preparado para atender essas demandas. Porém, quando a gente, dentro desse cenário, esquece de olhar para processos, a operação fica caótica. As demandas não saem conforme esperado e os resultados não aparecem, porque a gente não consegue pensar de uma forma estratégica. Né? Então, para esses cenários é muito importante a gente ter processos estruturados. E aí, quando eu falo de processos, eu não estou falando de processos complexos, com 15 mil etapas, com 1 milhão de pessoas envolvidas. Eu estou falando de fluxos de trabalho minimamente padronizados. E eu estou vivendo isso na pele, né? Eu cheguei, eu tive uma experiência onde eu entrei numa empresa ali para tocar o dia a dia da operação de marketing, cuidar ali dos processos, cuidar do dia a dia mesmo da operação. E é um contexto bastante complexo, né? Que esse negócio, apesar dele ser pequeno, ele operava ali em 4 frentes de negócio distintas. Então, toda a energia do time, ela tinha que ser distribuída para essas 4 frentes de negócios. E são frentes de negócio que têm características, públicos, demandas muito opostas. Então, é um cenário bem desafiador. E os processos que estavam em vigor, eles não acompanhavam essa complexidade que a empresa tinha. Né? Era uma equipe enxuta, era um time que é muito curto, né, pro volume de demanda que tem.
parecia muito curto para o nível de demanda que a gente tinha, mas os processos eles não estavam bem adequados, né? Eles não estavam sendo seguidos também da forma devida. Então, a primeira coisa que eu fiz, né, foi organizar essa operação. Foi trocar ali o sistema de acompanhamento de tarefa que a gente tinha. A gente usava o Trello, só que o Trello era muito simples porque a gente precisava, então a gente passou a usar o ClickUp. E eu criei, eu acho que foram 2 processos base, nada mais do que isso, sabe? A gente estruturei as rotinas do time, então coloquei ali as demandas que cada um tinha que fazer diariamente, ou semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, e criei ali 2 processos base, porque muitas vezes essas demandas que vão chegando do comercial, que vão chegando do CEO, que vão chegando da gerência, da diretoria, né? Empresas muito pequenas não têm essa quantidade de camadas de liderança, mas demandas que chegam geralmente dos superiores, seja o CEO, um diretor, que seja, elas, de certa forma, são meio repetidas. Então, geralmente é uma campanha que tem que fazer, geralmente uma ação específica que tem que fazer. Essas coisas pontuais, geralmente elas não são pontuais, geralmente elas têm ali uma recorrência, né? E o que eu fiz foi justamente identificar essas recorrências pontuais e desenhar processos para isso, né? Como eu falei, não foram processos muito complexos, envolvendo muitas pessoas, mas foi o suficiente para a gente conseguir organizar a operação e otimizar em muito a nossa entrega, né? Então, antes de eu chegar, a gente tinha um nível de entrega X e a gente conseguiu potencializar muito esse volume de entrega, a ponto de que hoje a gente consegue ter previsibilidade nas entregas, então a gente consegue dar essa previsibilidade para quem solicita para a gente. Então essas campanhas, elas pararam de ser coisas pontuais e viraram coisas recorrentes, porque quando elas eram passadas de forma pontuais, elas já eram recorrentes, a gente só não sabia disso. Agora a gente consegue passar, mas com o mesmo time, tá? A gente consegue passar mais previsibilidade para as outras áreas, para os outros setores, para a diretoria, e a gente consegue também otimizar o nosso tempo, né? Porque quando a gente faz muita coisa picada, a gente às vezes gasta o dobro, o triplo do tempo para fazer a mesma coisa. Agora, quando a gente entende que a gente tem coisas, né, tarefas parecidas, tarefas iguais ali para serem executadas, a gente consegue concentrar isso num bloco único de execução, por exemplo, e fazer isso de uma forma muito mais rápida, né? Então, hoje a operação, apesar de ter muita demanda e muito mais demanda até do que tinha quando eu entrei, o time consegue tirar de letra, porque já sabe o que fazer, né? Não tem que ficar pensando o que vai fazer a cada campanha que precisa criar, né? A gente já tem um processo. Ó, então, para a criação de campanha, a gente precisa fazer essa e essa etapa. A gente precisa preencher esse briefing. Então, o que antes a gente demorava aí, sei lá, mais de uma semana para poder pensar numa campanha e depois dessa semana colocar para executar. Hoje, ali em 1, 2 dias, a gente já consegue sentar como time e pensar essa campanha de uma forma mais rápida, mais ágil e dentro de um processo, né? O que abre tempo e clareza mental, porque quando a gente está imerso ali na operação, lutando para sobreviver, né, para não ficar afogado no meio de tanta coisa, a gente não consegue pensar. Hoje a gente tem esse tempo de olhar para o que a gente está fazendo, de pensar o jogo e conseguir trabalhar de uma forma muito mais eficiente e de uma forma muito mais inteligente, né? Então,
Por isso que eu falo que processos não precisam ser complexos, não precisam envolver muitas etapas e muitas pessoas, mas só de ter um fluxo de tarefas previsível já traz uma paz absurda, né? E mesmo com muita demanda, mesmo com muita coisa para poder fazer, a gente consegue ter previsibilidade, a gente consegue executar, a gente consegue manejar essas execuções para ter essa previsibilidade, poder trabalhar de uma forma mais organizada, de uma forma mais eficiente, né? E de fazer o que para empresas pequenas é muito importante, né? Que é fazer mais com menos, né? Então, nessa experiência que eu mencionei, a gente colocou as coisas nos trilhos por meio desse processo que a gente desenhou e identificamos até um gap, né, no nosso time, pudemos ali contratar uma outra pessoa para auxiliar a gente na execução desses processos e olhar o marketing com mais estratégia e menos desespero e menos correria, né? Então, cara, se no seu negócio ainda, né, por menor que seja, se ainda não tem processos estruturados de marketing, identifica aquilo que é recorrente, aquilo que é importante e, cara, desenha um fluxo. Pode ser um fluxo simples, sabe? Mas que ter essa previsibilidade e esse método, né, de fazer as coisas traz muita paz, né? E como paz eu não digo só em termos de sentimento, mas traz produtividade, traz eficiência e traz cabeça para conseguir pensar de uma forma mais estratégica e de uma forma menos desesperada, né? Parar de apagar incêndio, parar de tirar pedido e começar a desbloquear todo o potencial estratégico que o marketing tem para o crescimento e desenvolvimento do negócio. Então, essa foi um pouco da minha experiência com processos. Comenta aqui embaixo se você vive algo parecido, o que você pensa sobre o assunto. Vamos trocar ideia.